Vamos falar hoje sobre tempos determinados. Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre o número 7 e como esse número ele aponta com relação ao tempo perfeito de Deus. Eu vou abordar um pouco dessas coisas que eu falei em outros vídeos, mas eu percebi que existe também, além do 7, existe o número 4, que fala de um tempo determinado por Deus. E eu não falei aqui no canal sobre isso de maneira tão clara, porque o 7 ele é muito comum, muito óbvio. E uma amiga me mandou um sonho, e através da interpretação do sonho dela, eu falei, puxa vida, eu nunca falei desse tema claramente aqui no canal, sobre tempos determinados. Então, a gente sabe que o 7 é um tempo, do tempo perfeito de Deus, mas o 4 também está falando de um tempo determinado por Deus. Isso porque no quarto dia da criação é quando Deus cria o sol, a lua e as estrelas para um tempo determinado, ou seja, para um fim. Então, está atrelado ao número 4, que também está atrelado a quando Jesus surgiu no quarto milênio, no final do quarto milênio, quase no quinto, mas dentro do quarto milênio. Se você não viu esse vídeo explicando sobre os significados proféticos da criação, do primeiro ao sétimo dia, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas hoje a gente vai falar sobre tempos determinados. Mas antes da gente entrar no tema, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. A gente conseguir identificar tempo em sonho ou marcas temporais em sonho muitas vezes podem ser difíceis. Isso porque tem várias coisas que a gente pode considerar. A gente pode considerar clima, pode considerar números, temperatura, mas não é algo fácil para a gente determinar o tempo do que o sonho está apontando. Mas a gente sabe que o 7 fala do tempo perfeito de Deus e como eu falei, o 4 também é um elemento bem específico quando está falando dessa relação do tempo. Isso quer dizer um tempo, quando o 4 está atrelado ao significado do tempo, em sonho ele está falando que é um momento que foi determinado por Deus, ou seja, é um momento onde Deus está desenrolando tudo aquilo, que é algo bem específico para a nossa vida e que a gente precisa prestar atenção nesse tempo, nesse momento que a gente está vivendo, porque é algo determinado, escolhido, separado por Deus. Então esse 4 ele vai demonstrar que esse tempo determinado por Deus, Deus está liberando sobre a nossa vida alguma coisa. Pode ser algo espiritual sendo determinado, algo que precisa ser alcançado, mas que esse é o tempo que Deus determinou para você conseguir a sua bênção, para você alcançar algo que você tem buscado, ou para que algo que Deus te falou se cumpra, mas é um tempo que você precisa prestar atenção, porque o 4 vai falar desse tempo determinado, marcado por Deus. Sendo assim, o 4 está atrelado a essa vontade perfeita, essa determinação de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes a gente precisa tomar posse disso para que isso venha romper do mundo espiritual para o mundo físico, ou muitas vezes é algo que vai acontecer naturalmente. Mas se o 4 tiver no seu sonho, você precisa considerar esse fato, essa relação do 4 com o tempo que eu não falei de maneira clara aqui no canal ainda. Quero ler com vocês Gênesis 1,14, que está falando do quarto, está sendo escrito aqui, o quarto dia da criação, que nesse quarto dia Deus apontou para que ele seja cheio dos sinais e do tempo determinado por Deus. Então ali diz assim, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então, sinal, ou seja, o quarto dia Deus separou para que haja sinais e tempos determinados, algo estabelecido no mundo espiritual, algo marcado por Deus, algo realmente determinado, estabelecido, a vontade de Deus manifesta. E olha que interessante, não é exatamente nesse dia que a vontade de Deus manifesta, a vontade, o amor e o tempo de Deus manifesta ao homem, ela surge com o nascimento de Jesus, ou seja, é para tempos determinados. Mudou a chave, mudou o momento. Agora, tudo vem, até o que a gente viveu aqui é antes de Jesus. Tudo estava apontando para Cristo. Daqui para frente, tudo que foi falado, ensinado, se cumpre na vida de Jesus. É um tempo determinado. É algo bem importante na nossa vida, porque é uma virada de chave, é uma marca temporal.
No caso dessa minha amiga, o sonho dela foi que ela estava se mudando para um apartamento. Esse apartamento ficava no 7º andar e o apartamento dela era o apartamento 4. Veja que a princípio você pode achar que está falando de lugar, de localização. Mas o 7 estava falando, ela estava vivendo um tempo de Deus, uma mudança, ou seja, ela estava se mudando para aquele lugar, estava vivendo uma mudança, e mudança está falando de tempo, uma marcação, uma separação, tempo determinado. Então, o 7º andar, o tempo perfeito de Deus, aquele tempo que Deus realmente estava ali, colocando a mão 7, onde ele tinha determinado essa virada de chave. Então, era isso que Deus estava falando para a vida dela. Que o 4 era um tempo perfeito de Deus, que aquilo que ele tinha determinado no coração dele estava acontecendo. Por isso era o 7º andar, no apartamento número 4. Porque ela ia viver agora essa mudança, essa virada de chave. Esse tempo que Deus determinou para a vida dela, para essa mudança, ela estava vivendo naquele momento. E era isso que o sonho estava explicando para ela. Veja que Deus usou 2 elementos que têm conotação, que carregam um peso temporal. O 7, o tempo perfeito. O 7 pode ser a pessoa, o lugar perfeito. Mas o 7 tem uma das conotações, é o tempo, como assim o 4 também. Então os dois, eles estão em conjunto aí, eles têm em comum que os dois estão falando do tempo perfeito que Deus determinou para que algo surgisse na vida dela, para que houvesse uma mudança de chave. Então assim, os elementos, muitas vezes mais de um elemento no sonho, vai apontar para o mesmo significado. Nesse caso, os dois apontam para o tempo. Isso nos ajuda na hora da gente interpretar o nosso sonho, entender qual dos significados a gente deve se encaminhar, porque os números têm vários significados. Mas como a gente tem 2 elementos apontando para tempo, a gente já consegue aí tirar uma pista que é sobre isso que Deus estava falando. E realmente algo que ela estava buscando em Deus nesse momento era uma mudança. Ela estava buscando direção na vida espiritual, na questão da igreja dela, na questão profissional também, no chamado dela. Então veja que o sonho veio apenas confirmar ou direcionar que aquilo realmente era de Deus, que era Deus que estava mexendo naquela situação e que era Deus que tinha determinado aquele tempo para aquelas mudanças que ela estava vivendo. E veja que a mudança era bem ampla na vida profissional, na vida financeira, na vida espiritual dela, na igreja, no meio que ela serve a Deus. Então, assim, esse sonho veio apenas confirmar que tudo aquele mover que ela estava vivendo realmente era da vontade de Deus. Outra relação dessa expressão tempo determinado e o número 4. O número 4, então, tem esse significado de tempos determinados. E quando Deus está falando de tempos determinados por Ele, também isso se relaciona com as 7 festas de Deus, que Deus estabeleceu nas Escrituras, e isso está lá em Levítico 23. Então, o 4 está falando desse tempo que Deus determinou, ou esse tempo que Deus determinou também pode estar sendo falado através das festas, sendo que aqui no canal eu já tenho vários vídeos explicando que as festas, na verdade, elas se cumprem na vida de Jesus, porque ele morreu na Páscoa, foi enterrado na festa de Pães Ázimos, ressuscitou na festa das primícias, e nós fomos cheios do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Ou seja, 4 das festas já foram determinadas, já foram cumpridas por Deus até esse momento. Das 7, 4 foram cumpridas e 3 ainda vão se cumprir. Então, quando fala de tempos determinados, além do número 4, também a gente vai encontrar as festas que são a data das festas que Deus estabeleceu, as festas das Escrituras. Veja que essas festas são chamadas nas Escrituras de tempos determinados, ou seja, essa expressão ela carrega a marca temporal, está relacionada ao tempo. E isso aconteceu no 4º dia da criação. Por isso o 4 está relacionado também a esses tempos determinados, que eles vêm carregados cheios de sinais. Então, geralmente, quando Deus está marcando um tempo determinado, algo estabelecido por Ele para mudar algo na nossa vida, para estabelecer uma verdade, para que haja essa mudança de chave, essa mudança de momento na nossa vida, ela vai vir, ela vai estar carregada de sinais. Da demonstração de Deus, do manifestar de Deus, das pistas de Deus deixadas ao nosso redor para que a gente siga o caminho. E uma dessas pistas do tempo determinado por Deus, é o número 4, além do número 7 também. O livro de Daniel, ele usa 2 vezes esse tempos determinados por Deus.
que estão falando do tempo do final dos tempos, dos últimos 7 anos, onde o anticristo vai estar aqui na Terra, o que está mostrando o domínio de Deus. E o tempo determinado, os tempos determinados por Deus, que também estão relacionados às festas bíblicas, apontam aquilo que se cumpriu em Jesus e ainda vai se cumprir em Jesus nas 3 festas que ainda precisam se cumprir, que está falando da volta de Jesus, que vão se cumprir exatamente nas mesmas datas, como aconteceram nas primeiras 4 festas. Então veja que esses tempos determinados por Deus, eles são carregados de sinais. Assim como a gente sabe que Jesus nasceu no 4º milênio, nasceu nos tempos determinados por Deus, e esses tempos determinados, conforme diz Gênesis 1,14, eles carregam sinais, e esses sinais, no caso de quando Jesus nasceu, teve a estrela que guiou os reis, e quando Jesus morreu, teve o eclipse. Então, assim, da mesma forma, quando Deus estiver mostrando ou apontando para a gente que existe um tempo determinado por Ele, que está se manifestando na nossa vida, esse tempo também vai estar cheio de pistas de Deus ao nosso redor, que Deus vai de alguma forma nos chamar a atenção de que está tendo essa virada de chave. Ele vai mostrar isso com o número 7 e também com o número 4. Então, eu preciso que você tenha em mente quando você está tentando determinar a questão de tempo, da vontade perfeita de Deus, de que aquilo que está acontecendo é um tempo determinado por Deus, que é o momento certo. Além do número 7, eu preciso que você considere também em sonhos o número 4, porque ele também, além das festas, que falam de tempos determinados, também está falando do número 4. O número do 4 também, do 4º dia da criação, que é quando Jesus surgiu, é um tempo determinado por Deus. Então, em sonho, Deus pode estar te mostrando essa virada de chave através da aparição do teu sonho do número 4. Conforme eu já falei, o número 7 e o número 4, eles têm outros significados. Mas a gente precisa ver o que os outros elementos do nosso sonho vão indicar com relação a significado. O 7 e o 4 têm em comum que ambos falam dessa relação do número com o tempo. Então você precisa fazer com o seu sonho a mesma análise. Talvez apareçam 4 no relógio. O 4 no relógio, muito provável, vai estar falando de tempo. No caso dessa minha amiga, era o número da porta. Estava falando, aparentemente, estava falando de lugar. Mas ela estava buscando em Deus a relação do tempo, do momento que ela estava vivendo. Então, nesse caso, era uma resposta de Deus. E como os 2 números, o 4 e o 7, têm dentro dos seus significados essa relação com o tempo, Deus estava trazendo uma mensagem para aquele momento da vida dela. Da mesma maneira, você precisa analisar nos seus sonhos o que a maioria dos elementos está apontando para lugar, para tempo, para pessoas, e com isso chegar à sua interpretação. Então, hoje a gente falou sobre os tempos determinados por Deus, que são demonstrados através do número 4. Mas se você sonhou, sonhou. E daí?